Bom, boa noite, mais uma vez, né? Tudo bem, gente? Boa noite. Ah, assim que eu gosto. Viu? Melhorou, né? Melhorou. Pode ser mais um? Boa noite. Boa noite. Agora melhorou mais ainda. Então, gente, hoje é um dia importante. É claro que o dia do administrador foi no dia 9, mas nós estamos comemorando hoje uma palestra sobre hard skills, soft skills, e temos a ilustre presença aqui do Marcos. Então eu quero antecipadamente agradecer o Marcos, agradecer ao professor José Cristiano, que viabilizou a vinda dele aqui. E muito mais do que comemorar o dia do administrador é a gente compartilhar o conhecimento. Nós vivemos uma época em que só o diploma é importante e há coisas que são tão importantes quanto o diploma, e por isso que a proposta é discutir os hard skills e soft skills. Então vocês fiquem muito à vontade, o pessoal que está aí também do EAD, fiquem à vontade para fazer perguntas, aproveitem, porque o Marcos tem uma experiência muito grande, tem vários casos, várias histórias para contar. Tem em gestão, é formado em engenharia, mas foi diretor da GE, tem uma larga experiência profissional, então ele tem muita bagagem, já deu aula aqui na universidade, então aproveitem, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Foi ele que me chamou para dar aula. Está ali o Celso, que chamou o Marcos para dar aula, muito legal isso. Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo, uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Obrigado, Wellington. Eu também agradeço a oportunidade. Estou meio enferrujado, né? Já tem bastante tempo que eu não dou aula e 4 anos já para fazer de aposentadoria, que eu até foi quando eu fui fazer PowerPoint, já mudou tudo, então até para eu fazer eu tive que apanhar um pouquinho na apresentação. Bom, nós vamos falar sobre a importância de habilidades, tanto que chama-se de hard skills e soft skills, né? Numa carreira. Então eu vou falar sobre a minha carreira. Tá? Já vou dizer, quando a gente chegar na parte soft skills, eu vou comentar algumas experiências que eu tive durante a minha vida profissional. Vai parecer assim, pô, esse cara é o rei da cocada preta, alguma coisa assim. Não, não é isso. Tá? Mas são exemplos de como eu me saí ou como eu tive que agir durante a minha carreira para atingir onde eu fui, até onde eu cheguei. Tá bom? Então, próximo slide. Bom, isso aí é mais ou menos a minha vida profissional. Tá? Só não tem aí a parte daqui da faculdade. Eu me formei aqui engenheiro mecânico, com 2 especializações, em dezembro de 81. Depois, mais tarde, na FGV, eu fiz um MBA de gestão de negócios. Eu comecei na Selma, na época estatal, como engenheiro de qualidade. Passei para diversos cargos, mas cheguei a chefe de departamento de garantia de qualidade. Isso durante a época da Selma estatal. Né? Eu costumo dizer, eu trabalhei numa empresa que foi estatal, privada e transnacional ou multinacional durante toda a minha carreira. E depois ainda mantive, que eu saí da Selma aqui e fui morar e trabalhar em São Paulo, numa outra divisão da GE. Então, quando eu passei até ser chefe do departamento de garantia de qualidade, eu estava na Selma estatal. Quando a Selma foi privatizada, eu fui para ser gerente de treinamento e desenvolvimento. Tem toda uma história que eu vou contar para vocês sobre isso. E aí também, um convite do Celso, que na época era o diretor do SEAC, né, Celso? Eu, junto com um amigo meu, o Ricardo Gentil, nós montamos o currículo de gestão da qualidade para o curso de administração, contabilidade e economia. Eu dei aula por uns 10 anos aqui. Depois, como gerente de treinamento, eu passei para ser gerente de procura e compras, e logo depois a Selma foi vendida para General Electric, né, para a GE. Aí virou GE Selma. Eu fui ser o gerente de materiais
Depois voltei como gerente de garantia da qualidade, e aí passei quase 10 anos nisso. Cristiano foi um dos meus braços direitos lá. E aí eu saí da Selma, depois de 29 anos, fui para São Paulo, assumi uma área que era diretor de qualidade da Healthcare na América Latina. Aí, pô, o título é bonito pra caramba. Eu cheguei lá, não tinha nada. Tinham 2 caras, um na Cidade do México e outro em São Paulo. E eu tive que montar toda a estrutura de qualidade do México até a Argentina. Quando eu saí desse cargo, já tinham mais ou menos umas 40 pessoas já, tudo montado. Levei 5 anos, 4, 5 anos fazendo isso. E depois eu fui ser líder de serviços técnicos, diretor, líder, gerente, sei lá. Mas o nome era esse, líder de serviços técnicos para a América Latina. É uma área de engenharia que dá apoio a toda a área de serviços, de conserto, né, de reparos, de equipamentos médicos, vamos dizer, de ressonância, tomografia, densitometria óssea, raio-x e outras coisas mais. E depois, final de 2018, me aposentei. Eu fiquei em dúvida se eu colocasse aposentado é uma carreira ou alguma coisa assim. Eu acho que é, porque até agora eu não parei, né? Só que eu faço agora o que eu gosto. Uma das coisas que eu gosto é passar um pouco da minha experiência. Eu gosto de estudar, estudo bastante ainda, adoro história, geopolítica e finanças. Foram coisas que eu não conseguia aprender ou estudar quando eu estava trabalhando. Então, isso que eu faço agora, e trabalho com a minha mulher também, porque ela me botou para lavar a louça, arrumar a casa, uma série de coisas também. Então, eu também trabalho pra caramba nisso. E foi na época também que eu levo mais esporro na minha vida, foi agora, para arrumar tudo em casa, tudo do jeito que ela quer. Vamos lá. Próximo. Carreira. Quem de vocês aqui já pensou em carreira? Quem trabalha aqui? Bastante gente. Vocês já pensaram na carreira de vocês? Vocês já fazem planejamento de carreira? Quero a resposta, eu estou surdo. Sim? Como é que é esse planejamento? Eu já tenho transição de carreira, estou me preparando para daqui a 3 anos já outros carreiras. Que bom. Outros. Já se pensou que daqui a quantos anos, vamos dizer, como ele fez transição de carreira, quantos anos você quer atingir o seu objetivo, almejar alguma coisa? Eu quero ser o presidente de uma empresa, eu quero ser o dono da minha empresa, qualquer que seja ela. Eu quero trabalhar numa ONG, eu quero ser o CEO da Petrobras. Já pensaram nisso? Bom, então vamos lá. Na carreira, né, você pode ser empregado, né, que a maioria de nós somos. Eu praticamente fui empregado minha vida toda. Né? Ou você pode empreender, criar uma organização, qualquer que seja ela, você ser o dono, ou se juntar com uns sócios e montar um negócio. Né? Hoje em dia, mesmo você sendo um assalariado, por exemplo, trabalhando, você tem que ter noção de empreendedorismo. Por quê? Quem sabe me dizer? Todo mundo tímido, eu vou começar a fazer pergunta e apontar para quem? Não é assim, não. Nem todos são empreendedores. Eu não sou. Tem que ter muita coragem para ser empreendedor. Mas você pode ser um empreendedor dentro da organização. Exatamente. Mas, sim. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: muitas das profissões hoje em dia são profissões que você trabalha como freelancer. Você é dono da sua carreira, você é dono da sua empresa.
Minha nora é assim. Ela mora no Canadá, meu filho mora no Canadá. E minha nora, ela é freelancer. Ela trabalha por projeto dentro. E, cara, o projeto leva 2 anos, tudo bem. Ela trabalha 2 anos naquela empresa, depois sai. Tudo. E ela tem que se auto-vender, ela tem que se fazer, ela tem que fazer todos os contatos. Mesmo sendo um trabalho em que ela vai trabalhar, porque ela é designer de 2D e 3D, desenho animado, faz desenho animado, né, programa. E então o estúdio contrata, ela trabalha numa equipe, ou ela é a supervisora da equipe, e trabalha como se fosse empregada. Mas acabou o projeto, tchau. Então você tem que ter noções de empreendedorismo, ou mesmo, como estamos falando aqui, de você ter dentro da empresa noções para você saber vender as suas coisas, para você ter noção de como você vai construir a sua carreira. Isso é bastante importante. Entendeu? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dentro da esfera do terceiro setor, empreender em serviços. Serviços é direto. Social. Não a graduação de assistente social. Sim. Mas eu tenho um projeto, eu desejo que saia do imaginário, da aspiração, e ele é essencialmente, no mínimo 50% social. Quando você fala terceiro setor, basicamente é uma coisa social. Existe um livro já antigo, talvez eu acho que é um dos caras mais geniais que eu já ouvi falar, chama-se Peter Drucker. Todo pessoal de administração tem que ter isso como bíblia. Esse livro, eu acho que é de 84, 89, uma coisa assim, mas eu acho que ele é um dos livros mais atuais que eu já vi até hoje. E ele fala muito na questão do terceiro setor, como as organizações de terceiro setor dão lições às grandes estruturas de grandes empresas e grandes organizações. É impressionante. E uma das coisas que, vamos dizer, que se aprendeu com o terceiro setor são as startups. Startups são pequenas organizações de empreendedores, que simplificam os procedimentos, que simplificam, às vezes, funções, que variam as funções, muito trabalho em grupo, muita coisa feita bem simplificada e muito rápida, que as grandes organizações não conseguem fazer. A GE mesmo tentou, para mim eu digo que tentou, bom, eu saí, mas eu acho que tentou, não conseguiu, tentar ser uma startup do tamanho dela, que é enorme. E não consegue. E uma startup é realmente muito mais rápida, muito mais ágil e, consequentemente, tem noções muito mais, vamos dizer, não são noções, muito mais ações modernas do que uma grande organização. Uma organização tipo um Google, mesmo, né, um Google, a Meta, uma coisa dessa, para dar um passo é como se fosse um elefante. Porque 200 mil pessoas, 100 mil pessoas no mundo inteiro que são empregadas, até você conseguir que haja uma mudança, é muito difícil. Uma startup é rápida, mas para isso você tem que ter coisas de empreendedorismo. Qual o título? Não me lembro. Mas qualquer livro do Peter Drucker que você pegue, se eu não me engano, é uma coletânea de artigos dele, o último que eu li. Eu não me lembro agora, sinceramente, mas se você pedir livros de Peter Drucker, pode ler qualquer um. Vamos lá? Bom, voltando um pouco, né, na parte de grandes organizações, você tem a sua carreira, você tem a carreira de especialização e a carreira de gestão. A carreira de gestão, basicamente, é liderança. E você tem a carreira de especialização. Como é que você consegue fazer essa carreira? Por onde você começa? Você começa sendo chefe? Sendo
Só mesmo se for o filho do dono, uma coisa assim, parentado. É muito difícil. Você cair de paraquedas já como chefe de alguma coisa. Isso no início de carreira. Então, basicamente, se começa com uma carreira de especialização. Agregar as pessoas. Oi? O princípio é preciso que agregue pessoas para o grupo. Depois. Né? Aí isso já é uma coisa já de liderança. Né? Especialização, nós vamos ver, ela está muito mais focada em hard skills, tá? Em habilidade de conhecimento, do que a de gestão. A de gestão, ela já são habilidades, são as soft skills, que chamaram. E aí são mais voltadas à liderança. Por quê? Porque você tem que trabalhar com pessoas. Entendeu? Não só pessoas, mas aí eu estou adiantando aqui. Você também tem que se autoconhecer. Essa é a primeira coisa. Bom, isso aí ainda é válido, né? De certa maneira ainda é válido. Você tem uma carreira, ela pode ser em linha, tá? Onde você começa como aprendiz, estagiário, uma coisa assim, e vai subindo, né? Tá lá, um exemplo: estagiário, auxiliar, analista, assistente, coordenador, supervisor, gerente, diretor, presidente da companhia. Muitas empresas ainda são desse tipo. Agora, o que acontece muitas vezes quando você tem um analista assistente e que ele passa para coordenador? Às vezes você tem um analista que ele é espetacular, né? Nota 1000, o cara é muito bom. Aí você, esse cara merece a promoção, vou promover ele a supervisor. Aí você perde um excelente analista e ganha um péssimo supervisor. Esse é o problema de uma carreira em Y. Uma carreira em linha. Por isso, muita gente de RH e grupos estudiosos criaram o que se chama de carreira em Y. Que é, na verdade, hoje talvez seja assim, né? Mas antigamente era assim. Carreira de liderança, carreira de especialização. Eu estou dizendo que é assim porque aqui que se ganha mais. Hoje em dia já não está tanto assim, né? Está assim, vamos dizer assim, né? Então o que acontece? E você pode desenvolver uma carreira não sendo líder, não querendo ir para a área de gestão, mas você sendo especialista, né? Então, como está ali, você chega na lista, depois você é um consultor interno, passa para um especialista, depois mestre, alguma coisa desse tipo, conselheiro e alguma coisa desse tipo. Essa é uma carreira. Tem gente que gosta disso? Um monte. Eu, na minha carreira, encontrei diversas pessoas, inclusive algumas, que eu queria promover, e o cara falou assim: não quero, não me dou bem com administrar pessoas, é um saco, é muito aborrecimento, é estressante, eu quero trabalhar aqui nas minhas coisas. Encontrei pessoas brilhantes. E outras não, outras demonstraram: não, eu quero ser líder, eu quero ser gerente, eu quero ser o presidente da empresa, meu sonho é isso. E aí é que eu digo com vocês o planejamento de carreira. Eu posso confessar para vocês, eu não planejei nada na minha carreira está acontecendo. Só que hoje não é mais assim. Eu já me aposentei. Hoje em dia, se você não planejar ou não ter uma certa visão do que você vai querer, fica uma coisa difícil. Não é que não vai dar certo, vai, mas é mais difícil você tentar fazer essas coisas. Eu fui mais ou menos, é óbvio, eu tive que me matei de estudar. Para vocês terem uma ideia, faltando um ano para eu me aposentar, eu estava fazendo curso na Universidade Corporativa da GE, em Nova York. Né? E hoje a GE eu acho que fechou o centro lá. Mas era
uma coisa, eu tinha que aprender, queria aprender. Fui lá para aprender, mesmo faltando um ano para me aposentar. Então, assim, eu nunca deixei de estudar, né? E aí esse é um ponto que eu quero falar com vocês. Bom, vamos para as habilidades. Nós temos as soft skills e as hard skills. Vamos falar um pouco das hard skills, né? E aqui eu acho muito importante, porque nós estamos dentro de uma universidade. O que são as hard skills? Como eu estava falando, elas são atividades ou habilidades necessárias a cumprir uma função. Então, elas são quantificáveis. E você pode adquirir essas habilidades estudando. Um exemplo delas: um diploma de administrador, um diploma de economista, um diploma de engenheiro. Você tem que comprovar, não, está aqui, ó, eu sou engenheiro. Então, essas habilidades são as chamadas hard skills. Eu acho que no próximo slide, estou aqui falando, né? Elas são um conjunto de habilidades técnicas adquiridas por meio de formação tradicional e capacitação, curso, treinamento, workshop. Elas compõem competências práticas profissionais e ajudam a garantir a execução das funções. É o básico da carreira em I. São as primeiras profissões, ou as primeiras funções que você tem na sua carreira, né? Para isso você tem. Aí eu quero, vamos dar um parênteses aqui na palestra e falar uma coisa para vocês. É um conselho, né? e sugestão também. Vocês estão numa universidade. Suguem o máximo da universidade. Isso é fundamental. Vocês estão pagando na universidade. Suguem o máximo. Porque o mercado de trabalho aí fora, cada dia vai exigir mais. Então, para você se formar, para você ter um diploma que é necessário, mas não é suficiente, vocês têm que estar muito bem formados. Esse é um ponto. Segundo ponto. Habilidades linguísticas. Quem fala inglês aqui? Fluently? Sou? Gente, hoje em dia, só inglês já não é suficiente. Na minha época, quando eu estava sentado aí, 40 anos atrás, já era uma coisa assim que já era um diferencial. Aqui no estado do Rio de Janeiro, né, na maioria das empresas, você tendo um certo grau de inglês, você ainda tem mercado de trabalho. São Paulo já é muito difícil. Eu contratava pessoas lá que eram inglês espanhol, inglês francês, inglês alemão, chinês. Tinha um cara que falava chinês, tinha estagiado 2 anos na China. Então, assim, é outra coisa. Se vocês estão planejando carreira, se vocês estão querendo atingir alguma coisa numa organização grande, né, uma coisa complexa ou sofisticada, não tem jeito. Inglês. O que falar de informática, né? Não tem como hoje em dia vocês se desenvolverem ou progredirem sem conhecer informática. É o que eu estava falando. Eu passei 3 dias tentando fazer o PPT, isso aqui, eu estava meio defasado já no computador, já, porque o meu PowerPoint era antigo. Aí eu criei esse novo, que é igual. Como é que é? Acabou que eu fiz no Google Drive e depois passei para o PowerPoint. Mas é assim, tem que saber, não tem jeito. Isso são vantagens competitivas para o mercado de trabalho. Então essas atividades nos hard skills são atividades que você tem que se formar, montar na sua carreira para estar bem. E pensa o seguinte: estou empregado, tenho esse curso, tenho diplominha lá, meu canudo está debaixo do braço, acabou. Acabou nada, começou. Eu não parei de estudar a minha vida toda. Eu tenho um caso
não sei se a maioria, quer dizer, engenheiro conhece, muitos aqui do segundo grau tinham isso, determinante, matriz, cálculo de matriz em matemática, esse negócio todo. Eu era péssimo nessa porcaria. Aí eu tava recém-formado, estava trabalhando lá na Selma, e falaram para mim, tem um curso aí, você tem que estudar, você tem que ir lá no curso. Já começou. Eu estava fazendo um trabalho de campo, até eram as plataformas da Petrobras, as primeiras plataformas da Petrobras na bacia de Campos. Eu fui um dos engenheiros que inspecionou todo o equipamento que foi instalado nessas plataformas. Então eu chegava todo sujo, todo arrebentado, era em canteiro de obra. Aí um dia falou, não, já começou o curso, você tem que ir lá. Eu não sabia nem que curso que era. Aí eu sentei, era um curso no IME, Instituto Militar de Engenharia, e no Instituto Brasileiro de Pesquisas Físicas. Senti o grão, né? Cheguei lá, sentei, veio uma russa, uma professora russa, Olga, o nome dela. Primeira coisa que ela botou, cálculo de vetores determinantes. Eu falei, eu não acredito. Depois de 6 meses que eu saí da faculdade, eu vou ter que estudar esse troço de novo. Eu tive que estudar. E toda a minha vida eu não deixei de estudar, como eu falei com vocês. 1 ano faltando para minha aposentadoria, eu estava lá na Universidade da GE. Então, assim, não pensem que é uma coisa tranquila. Tem sempre que fazer. Por quê? Porque tem concorrência. Se quiserem ter uma carreira, tem que se sacrificar e mandar abraço. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês também, não tem muito a ver com isso aqui, mas é o seguinte, se vocês pensam em carreira, eu coloquei ali que eu sou aposentado, minha última função é aposentar na carreira. Então façam o seguinte, principalmente por vocês serem uma geração de agora, pensem na aposentadoria. Não vão pensando que INSS vai garantir o futuro de vocês. Existem hoje fundos de previdência, coisas desse tipo, e façam pé de meia. Sério, gente. Estou falando isso com bastante certeza do que eu estou dizendo. Se hoje eu estou numa situação tranquila, é porque eu fiz isso. Existem empresas que têm fundos de pensão, você aplica essa coisa toda. Graças a Deus tinha. Mas se não tem, você tem carreira própria, você é de vendas, alguma coisa assim, aplica o dinheiro. Que seja R$10 por mês, mas aplica. Porque vocês vão ver a diferença disso. Porque se esperar em INSS, ser aposentado em INSS, perdido. Hoje está perdido, imagina quando vocês se aposentarem, quando a idade de vocês. Isso não tem nada a ver com uma palestra, mas eu gosto sempre de falar isso. Próximo. Bom, antes de falar nos soft skills, vamos falar da personalidade. Vocês se conhecem profundamente? Você diz assim, eu não gosto de perder, eu sou teimoso, eu sou chato, eu sou inteligente, eu sei me comunicar, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de liderar, eu me sacrifico pelos outros. Vocês já fizeram essa análise? Tem certeza do que vocês são? Isso é muito, muito importante hoje em dia. Se vocês querem falar em soft skills, tá, que são, praticamente você pegar uma personalidade e estratificar ela em certas características, tá, essas características são os soft skills. Mas no final é a sua personalidade, é você se conhecer para você mesmo e mais. Quando você atinge uma posição de liderança, ou até antes disso, eu nem digo isso, eu acho que até na hora que você começa a trabalhar, você tem que saber dos soft skills, você tem que se conhecer, você tem que saber como é que você vai lidar com as pessoas. Você vai lidar com as pessoas, então você tem que se conhecer e saber lidar com as pessoas. Hoje em dia, eu estava falando aqui com o Cristiano, eu, por exemplo, fui avaliado umas 3 vezes em
em avaliações, que aí o pessoal de psicologia que gosta, tem, hoje em dia tem ferramentas, são assessments, né, são avaliações que se fazem através de um questionário, e você não acredita depois que a direção, olha, Marco, você é isso. Eu falei assim, caraca, como é que eu consigo, como é que descreveram tão bem assim? Das 3 avaliações que eu fiz, uma tinha uns negócios que eu não concordei não, mas o resto era perfeito. Isso te dá uma visão de que se você quiser controlar, construir a sua carreira, ou se quiser te orientar, para você se autoconhecer, para saber os seus limites, para saber o que você pode fazer e o que você não pode, o que você quer e não quer, tá? Você tem que ter coragem, tem que tomar decisão, manter decisão, trabalhar sob pressão. Né? Até que ponto você consegue trabalhar sob pressão? Então, essas coisas são muito importantes. E nisso é que se baseia as soft skills. Que são, em linhas gerais, habilidades comportamentais que o indivíduo possui na condução de suas atividades diárias. Elas estão ligadas diretamente como lidamos conosco e como nós lidamos com as pessoas ao nosso redor. Eu coloquei, no próximo slide que eu vou apresentar, 8 ou 9 estratificações, e muitas delas, uma se confunde com a outra muitas vezes. Porque o que eu falei, na verdade, isso foi tirado de uma personalidade. Então se estratificou isso. E dependendo do autor, dependendo da consultoria, que seja, eles fazem diferentes, ou se juntam, né, duas coisas, atitude, tomada de decisão, ou trabalho em grupo e não sei o que mais. Quer dizer, eu tirei os que eu achei mais importantes e a gente vai ver agora. Então tá lá. Eu tirei essas 9, né? São 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos falar sobre elas. Né? A primeira, pode passar o slide, por favor. Ética e honestidade. Isso é básico, né, gente? Não preciso nem falar que isso é fundamental. Ética ou honestidade significa honrar com a verdade. Tem que falar a verdade, tem que ser honesto. É bom a gente falar isso, ainda mais nos dias de hoje, principalmente no Brasil. Está difícil, mas no mundo inteiro, está difícil hoje em dia a gente saber as coisas, porque cada hora tem uma versão, uma verdade, uma coisa. Mas principalmente se você tem princípios, sigam os seus princípios. E se trabalha numa empresa que tenha valores, que você considera valores, está tudo bem. Se você trabalha numa empresa ou numa organização em que os valores não são aqueles que você acredita, sai fora. Porque você vai ficar sofrendo o resto da tua vida que você tiver nessa empresa. Vai ser tóxico para você. Agora, é muito importante você ser honesto, ser coerente em toda a sua vida. Eu nunca me arrependi. Tem coisas, é óbvio, né, como está ali escrito, muitas vezes os interesses pessoais se sobrepõem à honestidade. Isso pode trazer problemas sérios para a própria pessoa e para a empresa. É óbvio. Se você, por exemplo, está planejando assumir um determinado cargo, né, não é só você que quer aquele cargo. Principalmente dizer, eu quero ser o coordenador daquele grupo. Mas todo mundo que está naquele grupo também quer ser o coordenador. Então se ferem interesses. Né? Você pode ter interesses contraditórios ou contrários, mas nunca deixe de ser ético. Mesmo que você tenha que engolir sapo. Eu engoli muito sapo, posso dizer. Não vou comentar aqui, não posso comentar aqui, porque tem muita gente ainda que está trabalhando. E muita coisa também disseram, eu tive uma conversa com eles seguinte, o que eu vou falar? Porque tem coisa que é difícil. Né? A gente não pode falar com pessoas que ainda trabalham, que as empresas estão vivas, estão trabalhando e tudo. Então ficou difícil às vezes eu trazer alguns tipos de exemplos. Né? Mas um exemplo que eu posso dar nessa daí. Como eu mostrei lá para vocês, eu fui gerente de procura e compras da empresa. Gerência de compras é aquele negócio. Não é só ser honesto.
É igual a mulher de César. Não é só ser honesto, tem que parecer honesto. E durante um pouco, eu depois assumi a gerência de compras, ela passou a ser gerência de materiais, e ela englobando uma série de outras organizações que tinha. Mas uma dessas coisas era, eu tive um projeto que eu tinha que importar equipamentos usados dos Estados Unidos, das outras plantas da GE, para cá. E eu fui saber como é que tinha que fazer isso. E a ordem era, tem que trazer esses equipamentos, que vão ser sucatados, e a gente precisava deles aqui, inclusive, para apoiar motores da Força Aérea Brasileira. E os equipamentos estavam em muito bom estado. Mas aí eu fui saber como é que se fazia a importação de equipamentos usados. E aí, na legislação, diz o seguinte, que você tem que avaliar esses equipamentos por uma empresa certificada por um órgão internacional. Ela faz um trabalho de avaliação, dizendo, olha, esse equipamento aqui vale X, esse outro equipamento vale Y. Então você pega esses valores e passa isso para a Receita Federal, dizendo, olha, faz um projeto, isso, olha isso, assim, assim. Bom, eu tinha um contato nos Estados Unidos que era carregado desse aí. E o cara muito bacana, pô, toda hora me elogiando, pô, bacana, pô, o cara gente boa pra caramba. E ele chegou e falou, Marcos, eu tenho um amigo que quer participar da licitação, não sei, porque tudo que é feito, você não contrata uma pessoa, você faz uma licitação, pega cotação de diversos preços, e aí você negocia com aquele que seja não só o mais barato, mas o mais adequado a fazer o trabalho. E ele falou, eu posso indicar esse amigo? Eu falei, pode, não tem problema nenhum. Aí ele indicou e tal. Esse processo não estava exatamente comigo, estava com uma supervisora minha. Foi feito o processo, esse amigo não ganhou, ganhou uma outra pessoa, e fizemos um processo de importação e tudo, escolhemos uma empresa, essa empresa depois ficou homologada até para fazer outros projetos dentro da GE, é uma empresa americana, inclusive. E aí um belo dia eu fui para os Estados Unidos com o meu chefe. Eu estou lá, estou andando para um lado para o outro, era um coquetel de entrada para uma semana de reuniões que nós íamos ter, um seminário. Aí chegou gente e disse, você que é o Marcos? Puxa, batia na mente, você não merecia isso. Aí eu, pô, o que estão falando? Aí eu vou, Marcos, que coisa, né? Poxa, eu sinto muito. Aí eu falei, pô, o que está acontecendo lá? Aí o outro chegou, não, pô, bem que eu achava isso, mas ainda bem que deu tudo certo. Eu falei assim, o que esses caras estão falando? Aí eu fui falar com o meu chefe. Aí eu falei, Ronaldo, estão falando isso assim, ele falou. Aí assim, ele falou, depois eu te falo. Aí tal, ele saiu uma hora e falou, não, o negócio é o seguinte, o cara lá, teu amigo lá, coisa, te denunciou dizendo que você estava recebendo dinheiro da empresa. Pô, tinham aberto um inquérito nos Estados Unidos, verificaram minha vida inteirinha e aí descobriram que não era verdade. E aí o pessoal estava, até foi um erro, eles não podiam ter falado comigo. Né? Eles não podiam. Na GE existe um código de conduta que se qualquer funcionário da GE pode denunciar qualquer coisa que a gente chama de compliance, que é cumprimento das leis e das normas. Então, qualquer um pode fazer isso. E isso é sigiloso. Na verdade, o pessoal que fez, eu não sei lá, deve ter sido uma fofocada danada, porque eles não poderiam nunca ter falado comigo que sabiam, e eu não sabia de nada, e era para eu não ficar sabendo. Mas aconteceu de eu ficar sabendo. Né? Eu tive outros depois também, e eu participei de muitos grupos de investigação também. Alguns, inclusive, não tivemos que demitir gente. Mas isso é contra os outros. Mas esse é um exemplo, vamos dizer. Eu agi pela norma, pelos padrões. Eu não tive nada contra. E fiquei tranquilo. Aí depois eu pensei, não, que pô. Os caras falaram, eu falei, aí ele falou, e aí, Marcos, você está bem? Eu falei, lógico, não tenho nada a temer, não tenho nada, está tudo certo. E aí seguimos. Então esse é um exemplo na questão de honestidade ética. Tem outro, como eu falei, engoli muito sapo. Tá? Eu tive casos de todo mundo sabia
que eu era a pessoa para ser promovido, eu não fui promovido, foi outra pessoa entrou no meu lugar. No lugar que, não no meu, mas no lugar que todo mundo sabia que eu fui. E o que eu ia fazer? Eu ia bater, não vou fazer, eu vou ficar de mal. Não, das duas uma, você está na empresa. Ou você sai da empresa, você está insatisfeito com aquela situação, ou você aguarda. E eu aguardei. E é engraçado isso, né? Uma coisa, eu sempre pensei assim, que no final da minha carreira ia ser gerente de qualidade. Isso não tem nada a ver com dizer, não foi nem o engolimento de sapo, não foi nesse carro não, tá? Mas assim, eu sempre pensei que no final da minha carreira ia ser gerente de qualidade, e aí eu me aposentava, e tudo bem, dentro da selva, estava tranquilo, não queria nada. Como vocês viram, eu saí de chefe do departamento de qualidade e fui para a gerência de treinamento. Depois para a área de compras. Aí eu sendo assim, pô, você é qualidade, aí não era, né? Pô, não fui, eu fui para um lado, fui para o outro. Porra, quando me chamaram para ser gerente de qualidade, eu não queria mais. E eu tive que ir. Aí mostra uma outra coisa chamada flexibilidade, que nós vamos falar agora. Primeiro, atitude. Bom, atitude. As pessoas têm que ter atitude. Isso é muito importante, inclusive, para a liderança. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu. Né? Mas a atitude é um comportamento determinado pelas experiências vividas anteriormente, pela maneira como respondemos a elas. Dois casos. Um eu era estagiário. 1981. Eu e mais dois amigos, que no final ficamos na selva. Um depois saiu, mas o outro companheiro, nós dois fomos juntos na carreira inteira. Eu saí depois da selva, ele saiu um ano depois, e a gente se aposentou mais ou menos na mesma época. O que aconteceu? Nós estávamos lá, estagiário, e aquele ano, estagiário, estagnário. No início, assim, você não sabe nada o que fazer, tem que andar para um lado, tem que andar para o outro e tal, não tinha muito o que fazer. Aí um amigo meu falou, pô, vamos fazer o seguinte, já que a gente está aqui, não tem nada assim, vamos pedir para desmontar um motor de avião. Aí ele falou, vamos. Eu já tinha, eu fiz mecânica de automóveis, meu pai foi dono de oficina de automóvel, tudo, sou mecânico da Volkswagen, tudo, formado, inclusive, tudo. Aí eu falei, vamos embora, vamos entrar nessa. Aí nós fomos pedir. E aí o meu chefe, que depois foi meu chefe, chegou e falou assim, vocês querem? Tudo bem. Bota macacão, bota um guarda-pó aí, ele emprestou um guarda-pó de engenheiro pra gente lá. Nós descemos, ele chamou um mecânico, seu Sérgio, né? Falecido, que Deus tenha, e ele indicou a gente para fazer a desmontagem do motor. Parece uma coisa boba, né? Mas isso chamou a atenção dos chefes. Pô, esses três caras estão querendo se dedicar aqui dentro. Eu não sei se foi isso que fez eu ser contratado, mas um dos motivos foi, tenho certeza disso. Isso foi uma tomada, uma atitude da gente. Nós três que fizemos isso, fomos contratados. Eu acho que eu me lembro do grupo, só nós. Uma outra coisa, essa já mais sofisticada. Eu fui representando o meu chefe, isso já na Healthcare, numa viagem ao México. E lá ele me ligou e falou, Marcos, eu não estou podendo ir porque eu tenho um encontro, sei lá com quem e tal, um gringo que estava vindo dos Estados Unidos. Você vai nessa viagem e representa, porque vocês vão visitar um dos maiores clientes da GE, da Healthcare, no México. Uma cidadezinha bacana pra caramba, chamada Culiacán. Não sei se já ouviram falar. Culiacán é a terra do El Chapo. Coisa é brava. Tinha toque de recolher na cidade, para vocês terem uma ideia. Isso é outra história. Aí o que aconteceu? Nós fomos para lá e eu fui para essa reunião nessa cidade com o diretor do México, serviço do México, e mais um assessor dele. E eles não me falaram nada. Né?
Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Cheguei lá, tudo bem, tal, cartãozinho, tal, não estou aqui, tal, tá tudo bem, tudo. Aí chegou o vice-presidente da empresa, lá da organização. Uma organização até não governamental, era uma ONG, mas que tinha muito dinheiro de coisas que eles tinham hospitais populares. O México é um caso à parte nessa questão de hospital popular, porque alguns modelos são bem parecidos, quer dizer, poderiam ser adotados até aqui no Brasil. Mas aí o cara chegou para mim, esse vice-presidente me desancou, mas me arrebentou. Pô, que os seus equipamentos são isso, são aquilo, estou com problema disso, estou com problema daquilo. E eu fiquei assim, eu olhava para os dois quietinho. Aí deixei ele falando, eu falei, bom, eu tenho que tomar uma atitude, os dois não falam nada. Eu falei, peraí um pouquinho. Isso que você está me falando, é isso, eu vou tomar uma coisa. Aí eu tomei, nós vamos resolver isso aí. Você não vai precisar pagar nada. Aí o diretor do México abriu um olho desse tamanho, Marcos, eu falei, fica quieto. Você não falou nada, agora é na hora. Aí eu assumi uma série de coisas, de decisões. Disse, não, isso aqui você não vai pagar, isso aqui nós vamos dar um desconto, isso aqui é garantia, uma série de coisas. Tá. Aí acabou a reunião, nós fomos para o aeroporto, no carro dos caras lá da empresa. Chegou fora do aeroporto, vamos tomar um café, esperando o avião. Oh, mas você assumiu coisa que você não podia. Eu falei, vocês falaram alguma coisa? Vocês não falaram nada. E agora? Eu assumi, ué. Vocês tinham que ter resolvido isso. Você pensa no seguinte, era o nosso chefe que vinha aqui. Vocês não falaram nada. Para mim, estava tudo certo. Era uma visita de cortesia. Eu fui desancado aqui. Ia ser o teu chefe, que ia estar aqui, porque ele era meu pai, né? Eu fui representando meu chefe. Então, falando, era o meu chefe, nosso chefe, que ia estar aqui, e sendo desancado, falando um monte de coisa. E vocês não tomaram nenhuma atitude. Não tomaram nenhuma decisão. Então, eu tomei. E eu fiquei, né? Falei, caraca, o que eu fiz? Aí liguei de noite para o meu chefe. Falei, ó, está acontecendo isso. Ele falou, bom, Marco, mas isso aí não custa nada. Eu falei, pois é, mas o que você quer que eu faça? Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, deixa que eu vou falar com o chefe dele, nos Estados Unidos, e falou, vamos assumir. Eu falei, legal, vamos assumir. Aí no final, o chefe do meu chefe me ligou e falou, Marcos, como é que era a situação? Quero saber. Eu falei, foi isso, eu assumi isso. Bem feito, está bem feito. Tudo bem, pode ir. E eu já falei, já estava preparando minhas coisas, achando que ia ser demitido. Não, é perfeito, você fez direito, está tudo bem. Quem foi demitido foi o diretor do México. Outro. Comunicação. O que vocês me dizem de comunicação? Estou falando muito. Por que comunicação é tão importante? Tem série de troca de informações. Sim. Troca de informação. Então, duas coisas importantes, eu acho. Você, principalmente como líder, tem que fazer, e eu sempre fiz isso. Toda a área que eu fiz, e ele aqui é testemunha disso, foi o meu engenheiro, eu passava para o meu pessoal, para todos, eu andava na oficina, no caso da Selma, andava nas áreas de produção, no caso lá da Healthcare nos escritórios, e fazia reuniões, né, eu viajava muito lá em São Paulo. Mas gente, a companhia está nisso, nós estamos bem nisso, assim, e nós temos que melhorar nisso. Não escondia nada. É óbvio que eu não falava questões sigilosas, não é isso. Mas todo funcionário, todo empregado tem curiosidade de saber como é que estava a empresa. E é um pecado mortal, eu acho, da maioria das organizações, que ninguém fala nada. Quando eu fui para a área de treinamento, na Selma, o pessoal lá que fazia análise de cargos e salários, por exemplo, que fazia recrutamento de seleção, que analisava pedidos de aumento, tudo, não conhecia nada do que o cara fazia. Então, assim, tem que dar aumento para fulano de tal. Qual é a função dele? Ele é auxiliar de mecânico 3B. Mas o que ele faz?
Ah, não sei, mas vai dar aumento? Mas por que vai dar aumento? Ninguém sabia. O que é um soldador? Por que Ah, não, aqui, ó, na pesquisa de salário aqui, ó, tem um soldador de oxacetileno está ganhando tanto. É o mesmo que então na selva está certo. Eu, não está não. Porque o soldador de oxacetileno é a oficina mecânica aqui da esquina, o Zé das Cores faz a solda por oxacetileno. Agora, fazer uma soldagem TIG, que é uma soldagem especial, com arco inerte, eletrodo de tungstênio, é muito específico. Aí, na ata eu fui tubulador 3. Lá tinha tubulador 1, 2 e 3. Eu era 3. Pois é. Mas aí o que acontece? Ninguém tinha noção das coisas. Então eu tive que pegar, uma das coisas que eu fiz foi pegar o pessoal todo de RH que cuidava disso e mostrar qual era o negócio da empresa. Como é que se desmontava o motor, como é que se fazia toda a coisa, quais eram as principais funções e tudo isso. Essa é uma parte de comunicação. É uma coisa que tem que se fazer. A outra, como eu falei, como é que está a empresa? O que precisa melhorar? E dizia, digo, olha só, se nós perdermos o contrato com uma determinado cliente, vai ter demissão. Eu não negava isso, não, vai ficar tudo bem. Não vai ficar, não. A Selma, por exemplo, até hoje, 80% a 90% do faturamento dela é de motores estrangeiros. Se você perder uma certificação estrangeira, que é do FAA americana ou da EASA europeia, pode fechar a companhia. Então, assim, tem que falar sério, falar as coisas assim. E por que isso é importante? Porque você abre um caminho de confiança, de duas vias. Isso é importante, porque num momento de crise, as pessoas vão acreditar no que você está falando. E que outros estranhos, elementos estranhos à organização, podem usar para deturpar ou causar problemas no ambiente da empresa. Então, ter um fator de comunicação é muito importante. Flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de se adaptar ao que é solicitado. Pode ser uma coisa seguinte, e preciso que você mude de turno, vai ter que trabalhar agora de noite. Você pode não gostar, aí você vai depender da questão de como você está também na tua vida. Você pode dizer, olha, não dá para mim, não tem como, eu nego, mas vou procurar outro emprego, se for o caso, se eu não for, eu vou te demitir, não tem outro jeito. Ou vai ou vai. Tudo bem, então eu vou. Ou então não, entender a necessidade da empresa, aí é importante a comunicação, você dizer, olha, eu estou te pedindo isso por causa disso, disso, e não tem outro jeito. Então você consegue fazer isso. Né? Isso é importante. Eu acho que vamos dizer assim, são esses fatos de trocar de turno, estender o horário, mudar a forma de trabalho, são coisas que acontecem no dia a dia. Agora eu vou contar a minha experiência com isso. Eu era chefe do departamento de qualidade, a Selma tinha acabado de ser privatizada. Eu estava na boa. Eu viajava normalmente uma vez por ano. Eu trabalhava numa área em que era altíssima tecnologia, o sonho de qualquer engenheiro. Eu lidava com as tecnologias mais avançadas do mundo na área aeronáutica. Viajava, tinha contato com um monte de coisa, estava bonito, estava tranquilo. Um belo dia, meu diretor me chama, senta comigo e fala, Marcos, é o seguinte, a Selma foi privatizada e o presidente da empresa está te convidando para você ser o gerente de treinamento e desenvolvimento da empresa. Eu, na hora, falei, não quero. Não, você não está entendendo. Você foi convidado para ser o gerente de treinamento, você está sendo promovido. Eu falei, eu não quero. O que eu vou fazer numa área de RH? Eu sou engenheiro. Não tem nada a ver com RH, com administração, com essas coisas todas. Estou fora. Eu passei a manhã inteira
Ele, não, mamar? Eu, não. Até a hora que já estava cansado, aí eu falei assim, eu posso dar uma resposta amanhã? Aí ele falou, pode, mas tem que ser amanhã de qualquer maneira. Eu falei, tudo bem. Por quê? Eu falei, aí ele me perguntou, por que tem que ser amanhã? Eu falei, não, porque eu quero conversar com meu pai. Meu pai naquela época já estava mal de saúde. E foi assim, talvez a última conversa que eu tive com ele antes de falecer sobre esse assunto. Assim, uma conversa desse nível. Aí eu comecei a conversar com meu pai. Eu falei, pai, está acontecendo isso. Aí ele, para. Por que você até agora não aceitou? Tu é uma besta. Vai, aceita esse troço. Você não está entendendo, mano. Você não tem escolha. O presidente da empresa está te convidando para ser promovido. Você está dizendo não, você nunca mais vai ser nada na empresa. Você tem que ir. Aí eu falei, tá bem. Aí eu fui ser gerente de treinamento e desenvolvimento. Eu vou dizer para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional. O que eu aprendi na área de RH, porque eu não fiquei só em treinamento e desenvolvimento. Eu participei de uma série de atividades dentro da empresa. A empresa tinha acabado de ser privatizada. Nós tivemos que fazer, eu tive que desenvolver um treinamento gerencial com todos os gerentes para que mudasse a mentalidade de uma empresa estatal para uma empresa privada. O plano eu estava falando com vocês, o fundo de pensão foi desenvolvido, eu trabalhei na implantação do fundo de pensão. Na época, a instalação, a implementação de sistemas de informática na empresa. Nós instalamos computadores, PCs, em toda a linha de produção. Tinha supervisor que chegava e falava assim, isso aqui é peso de papel para mim, eu nunca vou usar essa porcaria. Pensa bem nisso. Isso em 93, 94. Tinha gente que não quer, isso aqui, não sei usar, não vou usar. Tivemos que treinar todos os funcionários da empresa nisso. E eu aprendi muito mesmo. Inclusive, houve uma reorganização da empresa, porque na época tinha gerente 2 e gerente 1. Eu era gerente 2. Aí nessa reorganização da empresa, acabaram com o gerente 2 todinhos. O único que foi promovido a gerente 1 fui eu. Talvez pela dedicação, por uma série de coisas que eu tinha feito, mas foi o que aconteceu. Passado 4, 5 anos, o presidente da empresa me chama, eu estava no almoço, aí a secretária liga e diz, Marcos, o presidente está te chamando. Aí eu falei, o que foi que eu fiz? Aí você vai caminhando para a sala assim, será que eu fiz alguma besteira? Isso aqui que eu vou fazer? Aí ele chegou, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, você vai para a área de procura e compra. Você vai? Eu falei, vou, agora. Eu já tinha aprendido, né? Eu lembrei logo do meu pai, o que você está pensando? O homem está te chamando. Então, é um outro exemplo que eu tenho dado para vocês para essa questão de flexibilidade. Próximo. Colaboração, trabalho em equipe. Gente, aqui eu só posso dizer uma coisa. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Beto Guedes, né? Fala isso uma coisa. Não tem jeito. Trabalho em equipe é fundamental. Pessoas juntas com a mesma sinergia trabalham melhor, têm resultados muito mais rápidos, têm resultados superiores do que você ficar trancado utilizando só a sua mente. Isso é claro, né? Não tem como. E trabalho em equipe quer dizer que você tem que se doar para a equipe. Você tem que trabalhar junto. Teve uma vez que teve uma dinâmica de grupo e era tipo uma competição. E depois teve um feedback. E nessa dinâmica, eu junto com os colegas, nós fizemos um trabalho em grupo, nós ganhamos.
Era tipo uma disputa, um jogo. Aí nós ganhamos. E aí nós tivemos um feedback. E aí o cara chegou e falou assim, lá da consultoria, falou assim, vocês, é impressionante. O seu não verbal é enorme. Eu falei, que porcaria é essa de não verbal? Aí eu falei, né? O que é não verbal? Eu falei, não, vocês não precisam conversar. Só um olhar de um para o outro, você já sabe o que cada um tem que fazer. É isso que uma equipe de alta performance tem que fazer. São essas coisas que acontecem. Lá na Selma, voltando a uma coisa, um trabalho que foi feito, foi o seguinte. A Selma, muitos daqui devem saber, ontem, né, fez 22 anos do 11 de setembro. Quando teve o 11 de setembro, a Selma praticamente era para ser fechada. Tá? Por quê? Como eu falei, 80% a 90% dos motores que são feitos na Selma são estrangeiros. Praticamente todos nos Estados Unidos. Não todos, mas 95%. Quando teve o 11 de setembro, o governo americano falou o seguinte: não quero motores mais fora dos Estados Unidos para fazer nada. Simplesmente acabou a nossa receita. E nós passamos, nós tivemos um período, eu até vou comentar numa outra soft skill sobre isso, um período grande de muito problema. Nós tivemos que, vou só adiantar um pouquinho, nós tivemos que demitir 75% dos funcionários da empresa. Só para ver a gravidade. Fechamos unidades, vendemos linhas de produção, fizemos um rebuliço na empresa. Mas uma das coisas que aí, quando nós estávamos já nos reerguendo, houve uma reunião aqui que foi apresentado as coisas e um membro do conselho do board da GE, ele desafiou a gente o seguinte: por que vocês não estão certificados Global Star? Global Star é o nome de uma certificação para a parte de controle ambiental, antipoluição e segurança pessoal. E o que aconteceu? Esse programa, você tem um tempo que você tem que ir se ajustando. São diversas normas que você tem que obedecer, seguir procedimentos, desenvolver procedimentos, fazer uma série de coisas. Bom, e a primeira auditoria, eram 3, ou não me lembro direito, mas são 3, 4 auditorias, sendo uma auditoria final que você tinha que atingir para ser certificado. Na primeira auditoria, nós fomos muito mal. Muito mal. Falou, ferrou, não vamos conseguir. Aí o presidente da companhia chamou, pegou o grupo de gerente e falou: gente, preciso de ajuda. Vamos fazer um negócio aqui para montar essa certificação, não tem jeito. Aí, eram, se eu não me engano, 22 ou 23 elementos. Cada elemento é um capítulo, era um grupo de requisitos. Aí você tinha que ir fazendo. Então, eu peguei 2 elementos, cada gerente pegou, e nós trabalhamos em grupos e montamos, e no final nós fomos certificados. Pô, foi um troço assim, mas foi assim, de trabalhar de noite, virar a noite trabalhando. Eu peguei a minha gerência e falei o seguinte: metade da gerência trabalha no dia a dia, a outra metade vai trabalhar em Global Star. Pô, mas não dá, vai ter que dar. E a gente foi praticamente a empresa inteira. E a gente conseguiu a certificação. Então, é o tipo da coisa, né, de trabalho em equipe, de fazer as coisas acontecerem. Um outro exemplo, que não é bem trabalho em equipe, mas que aconteceu, teve 2 chuvas, foram 2 vezes que aconteceu, pelo menos na minha época, que desceu lama lá na Selma, dos morros, e inundou as oficinas. Eu estava em Cabo Frio de férias, andando na praia, eu ouvi alguém dizer: a coisa lá na Selma está ruim. Aí eu falei: mas o que está ruim? Não, porque desceu lá tudo. Bom, cheguei para minha esposa, meus filhos, e falei: olha, estou voltando. Não só eu, uma boa parte dos funcionários da Selma que estavam de férias voltaram e foram para a Selma. Eu cheguei de Cabo Frio, fui direto para a Selma. De lá saí 10, 11 horas da noite, no dia seguinte eu estava lá de novo, para tirar a lama e botar a Selma para operar de novo. Isso não estou dizendo, aí não sou eu não, é o grupo, a turma
turma toda no trabalho em grupo, dedicado, comprometido, que fez isso acontecer. Tem outros exemplos. Não é bem político, mas eu vou comentar. Salvo o período que eu não estava aqui, teve uma vez que o sindicato quis fazer uma greve. Os funcionários da Selma não contra a greve, não tinha nada a ver com isso. Aí fizeram o que na entrada da Selma não deixamos os funcionários. Os funcionários falaram, nós vamos entrar. Ah, não vai? Não vamos? Acabou que entrou todo mundo. Para ver o grau de comprometimento que existia. Agora, por que isso? Porque você tem uma comunicação boa, porque você tem trabalho em equipe, porque você está bem no seu ambiente de trabalho. Tomar decisão. É o que eu já falei, né? É um processo, a tomar decisão é você escolher algo, né? Ter atitude, ter um pensamento crítico até onde você pode ter essa decisão e assumir e tocar o barco. Não tem muito o que fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Um exemplo disso também aconteceu, eu tive que assumir. É o seguinte, eu estava num sábado em São Paulo, na boa, vendo filme, série lá, não sei o quê, toca o meu telefone. Marcos, tem uma criança, um recém-nascido, morreu no hospital no interior de São Paulo com problema de defeito no equipamento da GE. Resolva. Eu falei assim, pô, mano, resolveu o quê? Não, criança de 11 meses. Aí eu falei, 11 meses ou recém-nascido? Não sei. Aí tá. Aí não deu 2 minutos que eu recebi ligação dos Estados Unidos, do meu chefe lá. O que tá vendo? Não sei, eu sei que estava um tiroteio enorme. E aí o chefe da área de engenharia me ligou lá dos Estados Unidos e falou: você tem que assumir isso e ver, como é que é? E você tem que reportar isso tudo para mim imediatamente. Aí eu falei, tá, mas eu estou numa outra cidade, eu ainda não tenho todas as informações, eu quero saber de tudo. Vocês têm que me falar tudo. Tá, aí eu tiroteio comendo. Bom, aí o que eu fiz? Passei a mão no telefone, liguei para o meu engenheiro especializado no equipamento. Falei, Edmilson, vai para o hospital, tal, faz isso. E mais, vão querer, um monte de gente vai te ligar, inclusive gente alta, cheia de estrela, para você comentar sobre o que está acontecendo. A minha ordem é a seguinte: não fala nada. Vai ver o que está acontecendo, qual é o tiroteio, o que está acontecendo realmente, antes de qualquer ação. E se alguém perguntar alguma coisa, você está proibido por minha ordem de falar. Pô, não deu outro. Não deu. Ele foi para lá, ficou nas 2 horas, isso já era quase 10 da noite. Me liga o chefão uma coisa. Eu fui falar com o seu engenheiro, ele não quer me passar nada. Eu falei, perfeitamente. Você sabe o que você está acontecendo? Vai acontecer com você? Eu falei, não sei, mas a ordem é essa e eu vou manter essa ordem. Não, mas não tem, eu quero saber. Eu falei, você vai saber, vai ser o primeiro a saber depois que eu entender o problema. Até agora é um disse-me-disse danado, coisa. Não, então tá. Aí o Edmilson passou lá pelo meia-noite e me ligou. Falou, Marco, é o seguinte, não é nada disso. O equipamento não deu defeito, foi um outro problema. Não foi um recém-nascido, foi uma criança de 11 anos que já estava com problema. Não foi o equipamento. E aí eu falei, então tá, passa isso um e-mail para mim, com todas essas informações que eu vou passar. Aí nisso meu chefe brasileiro me liga, o Marco, eu quero a tua cabeça. Aí eu falei, não, Rafael, estou querendo, mas eu fiz isso. Ah, tá bom, você já tem o resultado? Tem. Pode me dar? Eu falei, não. Eu vou dar para o meu chefe, que é um americano, que pediu primeiro,
E depois eu passo, na hora que eu mandar para ele, eu copio você. Ah, então tá bom. Aí foi, aí o cara depois me ligou 3 horas da manhã, bom trabalho, não sei o que mais, é assim que tem que ser e tudo. Mas antes estava estéril. Então, são coisas que acontecem com a gente na carreira que não tem jeito. Nós temos que saber tomar uma decisão e arcar com as consequências dessa decisão. Resiliência. Capacidade de se adaptar a situações críticas, onde há muita pressão, mudança e desafios. É isso aí, o exemplo que eu posso dar foi o 11 de setembro. Nós passamos 2 anos demitindo gente, fazendo uma simplificação danada. Fizemos um PDV bom, muita gente, muito pouca gente entrou na justiça, protestou, fez coisa. Nós fechamos uma oficina enorme no Rio de Janeiro, que era da Varig, que depois nós tínhamos comprado. E não a presidente do sindicato dos trabalhadores dessa oficina no Rio de Janeiro veio parabenizar a GE pela maneira e o respeito com que foram dados o PDV. Porque não tinha trabalho, não tinha como fazer as coisas. Nós caímos uma receita, caiu mais de 80% da receita, não tinha dinheiro. E o que é pior, era fechar isso, fechar aquilo, aí você ficava para os Estados Unidos e falava, nós não temos dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Mais dinheiro que eu tenho que mandar para vocês, vocês estão doidos, que não sei o que, é melhor fechar isso aí. E muita gente queria que fechasse a companhia. E nós, o corpo gerencial da empresa, mais os líderes, falaram, não, nós vamos dar a volta por cima. E graças a Deus temos. E semeamos as coisas para ver o que é a companhia hoje. Queira ou não queira, é a melhor oficina do mundo em revisão de motores aqui em Petrópolis. Capacidade de resolução de problemas. Bom, isso eu acho que eu já comentei com vocês. Né? Diversas coisas assim, que você tem que pensar bem o que eu vou fazer e como vou fazer. Não tem jeito. Então, essas tomadas de decisão, essa questão toda de assumir riscos, de comunicar, tudo isso é resolução de problemas, né? De diversas coisas, você tem que manter a cabeça fria e ver como vai resolver. Um itemzinho só, que também já passei bastante pelo programa. Uma questão que veio é o seguinte, veio uma empresa grande cliente da companhia e chegou o seguinte, eu só mando o motor para vocês se houver um programa de controle de álcool e drogas na empresa. Aí veio a hora seguinte, monta um programa de controle de drogas da empresa. Aí eu falei, pô, isso de certa maneira não está dentro da legislação brasileira, não precisa ser feito no Brasil, não só no Brasil, em diversos países isso não é previsto que você faça isso. E aí eu fiquei com uma batata quente na mão. E aí juntei com um grupo, né, e eu falei, bom, como é que vamos fazer? Vamos conhecer isso. Aí fui conversar com médicos sobre como é que seria um programa desse tipo e tudo, e como vender essa ideia. Porque eu tinha que vender essa ideia para o sindicato dos trabalhadores da educação. E a ideia é um programa seguinte, você vai lá, você tira um fio de cabelo e é analisado. Ah, você bebeu ou você usou droga, não pode trabalhar. Pô, ninguém vai, quer dizer, você vai auto-incriminar, sabe, até anticonstitucional, sabe? E nós tivemos a ideia seguinte, não, mas se a gente fizer uma coisa que para o bem, com benefício para os funcionários, e desde que do presidente até o auxiliar de mecânico, todos eles estejam incluídos nisso. Até secretário do presidente pode ser coisa. E aí nós montamos um programa em que as pessoas, eu não sei como está hoje, mas as pessoas são sorteadas, entrou na sala e sorteio. Agora vem cá, tira um pedaço de cabelo, então faz um xixizinho e vai para a análise. Tudo isso no nosso sigilo, ninguém fica sabendo. E aí faz-se análise, está limpo, está tranquilo. E o cara tomou umas canas lá. Então, ele é encaminhado para uma clínica psicológica e é tratado sigilosamente, ninguém sabe.
O presidente da empresa não sabe, quem sabe é só o departamento médico e a clínica que vai tratar da pessoa. Pô, deu certo. Mas, pô, tive que tirar da cachola, ligar, trabalhar muito, conversar com muito para a gente conseguir fazer isso tudo. Próximo. Bom, liderança, né? Liderança, eu não vou dar um exemplo, porque a essa hora, pô, o cara é super-homem, alguma coisa assim. Não é. São fatos que aconteceram que eu me lembro da minha carreira. Mas a liderança é um conjunto de tudo que eu falei aqui. Isso tudo se mescla e se junta na questão da liderança. Você ser um líder. Tem gente que não quer se meter com isso. Tem gente que não é tão bom nisso. Tem gente que é muito melhor do que eu. Tem gente que é menos. Tem certas características, eu posso ser melhor que outros. Cristiano pode ser, o Wellington pode ser. Cada um no seu, agora você tem que conhecer isso. Agora, o que é mais importante na liderança é o que é a liderança? É você conseguir que as pessoas que estão com você se comprometam com o trabalho delas. Isso é o mais importante. Vocês já ouviram falar em chá? Não é chá bebida, não. Chá. O que é chá? Gostei de ver. Eu, quando dava aula nisso, minha última aula era falar em chá. Tá? Gente, isso é o segredo. Isso é a vida numa empresa. Tá? O que é conhecimento? É hard skill. O que é habilidade? Soft skill. E o que é comprometimento? Atitude. Se você, aí que tá. Se você conseguir o comprometimento das pessoas, tá? Você vai muito bem. Isso é o principal. A liderança é isso, é você ter um comportamento em que você se importa com as pessoas e você ajuda essas pessoas a crescerem para que elas tenham comprometimento, não com você, mas com os objetivos que o grupo tem. Eu estava conversando com o último 2 semanas atrás com um rapaz que foi meu gerente e que hoje ele está indo assumir uma área na Austrália. Eu falei assim, pô, vou te visitar. Austrália, Nova Zelândia e Ilhas Fiji. Vai ser o gerente lá da Healthcare lá. E ele estava falando, pô, eu só pude me aparecer agora, porque o meu, que antes de eu sair, ele foi a área dele foi transferida para um outro colega meu, até amigo meu. Mas ele criticou a beça esse meu amigo, porque ele falou assim, ele não me deixava à disposição. Tudo, quando eu tinha que levar alguma coisa para o chefe, ele pegava as coisas e ele me levava. Eu nunca aparecia, tanto é que quando eu me candidatei a uma outra cargo, a menina veio falar comigo assim, olha, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Aí ele falou, pô, eu fiquei muito chateado com isso. Era diferente quando você falava, que você comunicava, que você me levava para conversar com o seu chefe, que eu fazia exposição, botar exposição. Tem gente que acha o seguinte, eu não vou, meu time aqui fica aqui, só eu controlo tudo, porque senão eu vou perder, o cara pode depois ser uma ameaça para mim. Mentira! Uma mentira do mundo. Se você tem que ajudar as pessoas a crescerem, que elas vão te ajudar a crescer. Agora, se você tolher o teu pessoal, você vai ser tolhido também. Bom? Perguntas, eu acabei agora, tem gente dormindo, muita gente foi embora. Perguntas, dúvidas. Aí eu falava, dívida não. Quando eu dava aula aqui, eu dizia o seguinte, dúvidas antes que virem dívidas. Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta. Como é que você pontuou a questão da atitude? Necessidade, por exemplo, tinha até beleza. Mas como é que você lidava com, desculpa colocar você? Que tem de desculpa? Como é que você lidava com a expectativa em torno do reconhecimento ou da ausência do reconhecimento? Porque
penso que eu vou chamar de empresa moderna, eu acho que uma organização moderna que exija tanto, que exija dessa maneira, eu penso que é preciso que seja uma coisa de mão dupla. Sim. Né? Claro, você fez a sua parte. Em alguns momentos você não sabia, você foi no conselho do pai, enfim. Mas em algum momento você de repente estava imaginando que alguma coisa deveria ser de um jeito. E aí não foi. Como é que você lidou? Para onde você foi? Para onde você olhou? Tudo bem? Vida que segue? Você tá certo? Eu tive a felicidade de ser resiliente. Eu tive resiliência. E nada na minha carreira me afetou assim. Eu posso falar para vocês. A única vez que eu fiquei pé da vida com essas questões, tá? Eu era o diretor de qualidade e o meu chefe, num dia de avaliação, que uma coisa que eu esqueci, eu não falei aqui, não mencionei, uma coisa muito importante chama-se feedback. Honesto, claro, de duas vias. Tem que ser muito importante. Não é falsidade. Mas numa das reuniões de feedback, o meu chefe, quando eu era diretor de qualidade, que tinha montado, já estava tudo funcionando bem, ele chegou e fez o seguinte: infelizmente não posso dar aumento. Nós estamos discutindo minha carreira. Aí eu falei, não, eu entendo, a companhia não está indo bem e tal. Ele falou, não é isso não. Eu não vou te dar aumento porque a tua carreira acabou. Aí eu falei, como acabou? Não, acabou, eu estive conversando com a RH e você já está no último topo da tua faixa salarial. Eu falei, isso está errado. Não está não, é isso aqui mesmo. Falou assim, eu tenho uma reunião agora com o fulano de tal, depois a gente conversa mais na semana que vem. Toda semana eu tinha o que a gente chama one-on-one, quer dizer, um a um. Eu bati um papo com ele, o que estava acontecendo e tudo. Ele era o diretor global, eu era de América Latina, ele tinha na China, na Europa, nos Estados Unidos, tudo. Aí eu falei, tá legal, tudo bem. E aí eu fui no RH. Falei, que história é essa de que eu estou no topo da minha carreira? Não, tá errado. Você está no meio da tua carreira. Eu falei, lógico que eu estou no meio. Aí quem falou com o meu chefe que eu estou no final? Porque ele pegava as informações no Brasil, né, na sede da GE aqui, e lá ele falava. Só que o pessoal se enganou. Aí o que aconteceu? Chegou na terça-feira, por incrível que pareça, foi uma terça-feira, eu tinha reunião com ele, faltando 1 minuto para a reunião, ele falou, eu não vou poder te atender, que eu tenho agora uma outra coisa para fazer. Era a minha carreira, era o meu salário, e eu tinha feito um monte de coisa bacana, que ele inclusive tinha me elogiado na reunião anterior. Aí disse que não podia me atender, então eu saí da sala já por conta. Aí encontrei com um outro cara, ele tinha sido recém-promovido, que foi ser meu chefe. Falou, você está transtornado, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, aconteceu isso. Ele falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, como é que é? Vem trabalhar comigo, tem um cargo assim. Eu falei, mas você tem muita gente que pode ocupar esse cargo. Ele falou, não, eu quero você. Eu quero você nesse cargo. Que foi de ser líder de serviços técnicos. Aí eu falei, tá legal. Então eu vou contigo, posso falar isso? Ele falou, pode falar agora, pode ligar para ele. Aí eu fechei o tempo, almocei e tal. À tarde olha só, nem liguei não, mandei e-mail, olha, quero te informar que eu estou mudando a minha posição aqui. Mano, no meu deu 1 minuto. O que está vendo? Eu falei, está vendo? Você nem me perguntar o que está vendo, eu estava te aguardando, você disse que não podia me atender. Para mim, uma coisa mais importante para a minha carreira, e você disse que não podia atender, nem me deu um feedback, nem disse quando poderia, nem nada, eu estou saindo. Não, mas você não pode fazer isso. Eu falei, não posso não, eu posso e estou fazendo. Não, mas quem é? Aí eu falei, não, a posição é essa, para a América Latina também, então uma carreira tão boa, até maior do que a que eu tenho, e eu estou saindo.
Mas ele não pode fazer isso comigo. Eu falei, então você fala com ele, com o meu futuro chefe, vamos dizer assim. Aí ele falou, não, então eu vou pedir que você fique 6 meses comigo. Eu falei, você pode falar o que você quiser. Aí, então tá, eu vou falar com ele. Ele desligou, eu fui direto na sala do meu novo chefe. Falei, ó, tá acontecendo isso, e ele me disse isso. Ele falou, não tem problema, você pode ficar 6 meses, desde que você fique aqui. Vai fazendo as coisas lá que ele pedir. Aí é uma outra coisa também. Eu já tinha preparado um sucessor. Entendeu? Que era um rapaz amigo meu até hoje, que já saiu da GE também, é diretor de uma grande multinacional, que é o Arthur, que é um mexicano. Aí eu falei, não, aí ele, quem eu vou botar? Bota o Arturo. Não, mas ele é mexicano. Eu falei, e daí? Fala inglês perfeito. Estudou, inclusive, nos Estados Unidos. Pô, tá perto de você e tudo, fica aí. Então tá, é isso aí. Foi a única vez. As outras vezes, eu falei, eu engoli sapo algumas coisas. Tá? Engoli sapo mesmo, de meu chefe chegar para mim e dizer assim, olha, não vou colocar você porque eu estou me aposentando, então eu vou botar uma outra pessoa que vai me ajudar. Aí eu ganhar minha aposentadoria, deixar eu me aposentar. Eu falei, tá bom. Engoli o sapo e fui em frente. Entendeu? Esse resiliente não me afetou, eu gostava do que eu fazia. Uma coisa é você amar o que você faz. Outra coisa é você estar lá por obrigação. Que é a pior coisa do mundo. Aí você está no inferno. Então, agora, você gostar do que você faz, é isso. Respondi? Outra? Timidez. Mas eu quero fazer uma para terminar, tá, gente? Eu sei que o pessoal fica ansioso. Já explodiu. Ansioso, mas o conteúdo é bom, vale a pena. Boa noite. Sou Marcelo Pereira, eu sou do primeiro período de administração, estou aprendendo também. Calor. Isso. É muito bom estar com todo mundo aqui. E o senhor salientou uma coisa aí que me chamou muita atenção. É a respeito de algumas empresas que têm, parece, alguma coisa, algum incentivo para que tenha direito e que continue trabalhando e parece estar inserido aqui dentro. E dentro desse nós pensamos assim, as normas técnicas nossas, brasileiras, parece não ponderar muito bem dentro das empresas internacionais e não trazer muito benefício para nós. Eu gostaria que o senhor salientasse. Isso é mais uma matéria mais de engenharia do que de administração, não é só perguntando. Não, é negativo, não concordo. As normas brasileiras, principalmente porque elas entram junto com as normas ISO. Tá? O que existe, e não é só no Brasil, em muitos países do mundo, inclusive Estados Unidos, que ninguém segue as normas ISO. Eu me lembro das ISO. Entendeu? Isso não então, não, isso aí é norma de certificação. Você tem normas ISO de diversos procedimentos, normas técnicas de diversos procedimentos. Tá? E você seguindo a norma, está perfeito. O grande problema é que existe um problema político que usa-se as normas, principalmente a ISO e a ISO 9000, essa coisa toda, como barreira, entendeu? Barreira de exportação e importação. Os franceses, por exemplo, são mestres nisso. Eles chegam, você quer exportar para mim isso aqui? Tudo bem. Tem a norma ISO? Está certificado? Não, então não pode. Entendeu? Eles usam normas para colocar, mas as normas brasileiras, na maioria delas, e eu posso falar porque eu fui do comitê de normas da Associação Brasileira de Não Destrutivos durante muito tempo, são equivalentes e tão boas quanto. Não tem problema. Agora, o problema é a disciplina das pessoas, das organizações seguindo essa norma. Mais alguém, gente? Eu acho que não
não vai dar tempo não. Mas eu queria que você deixasse um último conselho, Marcos, com relação à ansiedade que a gente tem, né? Eu já tive essa ansiedade, acredito que você também, da progressão na carreira, porque é tudo muito rápido. Como é que é? Se você pudesse falar rapidinho. Eu posso. Nós estávamos falando antes, né? Gente, carreira é uma coisa que você tem que controlar a ansiedade. Eu falei, resiliência. Tá? Eu vou contar um caso aqui rapidamente. Eu tive uma estagiária. Tá? Passou 3 meses. Ela era estagiária do meu gerente Brasil. Aí ela chegou e pediu marcar uma reunião comigo. Aí ela chegou e falou assim: Marcos, tudo bem? Eu falei: não, tudo bem, né? Senta aí. Bom, eu fui antes falar com o meu gerente. Falei: o que é a tua estagiária quer conversar comigo? Não sei. Falei: então tá, eu vou lá receber tudo. Aí ela foi lá. É o seguinte, Marcos, tudo bem? Eu falei: tudo bem. É o seguinte, eu queria saber, eu já estou 3 meses aqui, aprendi tudo, eu quero saber quando é que eu vou ser gerente. Aí eu: como é que é? Não, eu quero saber, eu já sei tudo aqui na companhia. Eu quero ser gerente. Eu falei: mas antes de você ser gerente, você tem que ser contratada, porque você nem é funcionário, você é estagiário. É? E eu vou ser contratada? Aí eu falei assim: não sei, porque vai ter que depender da sua performance por mais 7 meses, 8 meses, e depois se eu vou ter vaga e orçamento para te contratar. Tá bom. Então, assim, a geração de vocês, muitas vezes, tem uma ansiedade muito grande. Não estou dizendo que isso não foi piada, tá, gente? Isso aconteceu. Então, assim, é uma ansiedade que vocês têm que dominar, a questão da resiliência. As coisas acontecem. Como eu falei, eu não planejei minha carreira. Juro para vocês que eu não planejei nada. As coisas assim, por exemplo, como eu falei, eu queria ser gerente de qualidade, não fui. Quando mandaram o seu, eu não queria, mas eu fui porque mandaram. Entendeu? Então, assim, depois de diretor de qualidade, eu não queria sair da selva. Eu fui praticamente quase chutado, empurrado para São Paulo. E olha para ganhar mais, tive uma série de coisas. Eu virei direito para ser diretor, carro grande, carro bonito, um monte de coisa. Mas eu não queria, mas fui. E o último movimento foi essa desavença que eu falei. Eu estava bem onde eu estava. O cara falou uma coisa, eu falei: pô, minha carreira acabou? Peraí. Carreira é a principal coisa minha. E foi isso. Depois que eu me aposentei, inclusive, não deu uma semana, teve um headhunter que me ligou querendo que eu assumisse uma posição igual ao meu chefe numa concorrente. Mas aí minha mulher falou: você prometeu, eu quero se aposentar. Eu falei: então eu vou me aposentar. Respondi? Sim. Marcos, muito bom. Muito obrigado.